gravado aqui, para vocês saberem, esse bate-papo vai ficar gravado e depois ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? O canal da Hipertema, então só para vocês saberem aqui. Bom, bem-vindos todos, né? Assim, a gente fica muito, muito feliz de estarem todos aqui. Alguns já são nossos conhecidos assim há mais tempo, várias pessoas já fizeram curso com a gente, então muito legal ter todos vocês aqui. Essa conversa de hoje é uma iniciativa que eu, o Rubens, o Aurélio e a Cristiane Panis, que não está aqui ainda, mas talvez ela participe ainda hoje, nós decidimos fazer esses diálogos sistêmicos, que são encontros que a gente vai fazer uma vez por semana para falar sobre temas sistêmicos, principalmente aplicados às organizações. A gente sentiu falta de um espaço para falar sobre isso, ou pessoas que estejam falando sobre isso de uma forma séria, enfim, nas mídias, e livre, né? Assim, então, como a gente, na verdade, não gosta muito desse formato de mídia social para se comunicar, a gente gosta mais de uma interação ao vivo, a gente chegou nesse formato e que a gente está gostando bastante, assim, que é uma troca, um bate-papo. A gente vai trazer pessoas que sabem que são super interessantes, como o Léo, que está aqui hoje. Léo, muito obrigada. Não vou falar mais muito de você, porque o Aurélio vai te apresentar com mais propriedade, assim. Mas é isso, gente. Então, a gente decidiu abrir esse espaço de conversa, de diálogo, até como forma também de divulgar os trabalhos que a gente faz e o curso que a gente dá, né? Assim, porque muitas vezes as pessoas se interessam pelo curso, veem o nome e tal, mas não sabem exatamente o que isso faz dentro da organização, onde é que o pensamento sistêmico ou a visão sistêmica pode ajudar dentro de uma organização. Então, eu sempre converso com as pessoas interessadas no curso e eu sempre vejo as pessoas abrir assim um horizonte, né? Falei, nossa, a gente pode Ficam espantadas, né? Que não imaginam surpresas, todas as aplicações que pode ter isso dentro das empresas. Então, um pouco por isso, a gente decidiu abrir esse espaço aqui. E, de novo, eu estou muito feliz de ter vocês. Acho que vou só apresentar rapidinho, né? Já falei, eu sou a Adriana, eu sou facilitadora sistêmica, trabalho junto com o Rubens desde 2015. A gente tem a Hipertema, e trabalha muito em parceria com o Aurélio e com a Cristiane Panis também. É bom a gente falar que a gente vai começar esse papo e vocês podem anotar as dúvidas, as perguntas, que no final a gente dá um tempinho para a gente fazer uma atividade mais interativa com vocês, porque senão fica muito entrecortado e perde um pouco o fio da conversa com o Léo, tá? Então, no final, a gente faz um rescaldo aí de dúvidas e coisas que vocês queiram fazer. Pode anotar ou pode mandar para a gente, aí vai falando, não tem problema. Tudo bem? Maravilha. Então tá, Aurélio, vamos começar, então. Joia. Então, pessoal, hoje eu vou ser o host, né? O mediador aqui da conversa, né? Ainda que o Léo não precisasse de mediação nenhuma, né? Mas eu vou dar as preliminares e aí vou acompanhando as perguntas de vocês e vou organizando aqui o nosso bate-papo. Então, eu sou Aurélio, né? Eu trabalho com pensamento sistêmico, tanto do ponto de vista mais acadêmico e filosófico, quanto prático, já há quase 30 anos, em 96. Comecei em 96, em 2026, vai fazer 30 anos já, né? E tem alguns livros escritos sobre o tema, mas, enfim, não vou me estender muito mais do que isso, porque eu quero passar o mais rapidamente possível o papo para o Léo. Eu vou só contextualizar, né? A gente convidou o Léo, porque o Léo é especialista em cultura organizacional, mas ele não é um especialista apenas em cultura organizacional, ele é um profundo conhecedor do pensamento sistêmico, e no trabalho dele, ele tem aplicado essas metodologias de uma maneira muito sinérgica, né? Então, nós vamos ver uma forma de gestão da cultura organizacional e mudança de cultura organizacional de um ponto de vista muito interessante, que é uma visão sistêmica da gestão da cultura, né?
E essa interação entre cultura organizacional, que é um tema, na verdade, a cultura organizacional é estudada nos estudos da administração, mas ela também é estudada na teoria das organizações, que é dentro da área da sociologia, né? Então, a teoria das organizações, esse tema da cultura organizacional, ele tem um pé nas organizações e tem um pé na antropologia e na sociologia, porque ele é um estudo das culturas, né, das culturas humanas, especialmente dentro de organizações. Então, ele já é, por si só, uma área de interface, trabalhando desse viés sistêmico das interfaces, né? Então, nada mais adequado do que a gente falar dessa ligação. E ela é uma ligação que ocorre, aí a gente vai ver assim, quais são as combinações possíveis de pensamento sistêmico e cultura. Bom, pensamento sistêmico pode ajudar a cultura organizacional, quando eu estou fazendo uma mudança, por exemplo, né? Pensamento sistêmico me ajuda a fazer a gestão e a mudança organizacional. Posso fazer diagnóstico com pensamento sistêmico para depois fazer a mudança cultural. Ou a gestão da cultura pode ajudar o pensamento sistêmico. Vejam bem, muitas vezes eu quero fazer uma iniciativa organizacional de desenvolver a competência sistêmica dentro da organização. Mas, para fazer isso, eu tenho que fazer mudança cultural. Então, vejam como essas coisas são interativas e existe uma grande possibilidade dessas coisas interagir, tanto no campo prático quanto no campo acadêmico. Então, a gente pode subdividir o pensamento sistêmico em teórico ou do campo acadêmico em prático, ou seja, do campo metodológico, e também a cultura organizacional como teórico-acadêmica e prático-metodológico. Então, acabam sendo 4 possibilidades que se entrelaçam. E aí a gente tem N possíveis combinações de um influenciando o outro, né? E eu não vou encher a cabeça de vocês com essas combinações, mas só para vocês saberem que essas combinações todas são possíveis e elas acontecem. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar alguns poucos exemplos. Como que o pensamento sistêmico, enquanto paradigma, enquanto filosofia, enquanto teoria, influencia os estudos acadêmicos sobre cultura organizacional? Pô, a gente tem autores importantes que fazem essa... Por terem vindo da cibernética e de campos sistêmicos, eles trazem essa bagagem sistêmica para estudar cultura. Quem são esses caras? Caras como Edgar Schein, Kurt Lewin, Chris Argyles e Gareth Morgan são algumas das pessoas que trabalham do ponto de vista acadêmico, por ter um background sistêmico, eles trabalham a cultura organizacional com esse background sistêmico, né? Ou, como é que o pensamento sistêmico, enquanto paradigma, ou seja, enquanto acadêmico teórico, influencia as práticas e as metodologias de cultura organizacional, né? Então, assim, como é que o pensamento sistêmico pode ajudar numa gestão da cultura? Então, todas essas coisas, tanto no campo teórico como prático, eles têm essas interações. Mas o Léo, em especial, tem uma corrida muito importante no campo prático, por isso que ele vai ser tão interessante para nós, né? Vai nos contar coisas do mundo prático entre um cara que conhece o pensamento sistêmico do ponto de vista prático e um cara que trabalha com cultura organizacional do ponto de vista prático. Então, ele vai nos trazer essa ligação de um ponto de vista bastante prático, né? E por ter esse background, o Leonardo Marx, né, tem esse background, ele vai contar um pouquinho disso para vocês, vai contar a história dele, obviamente vai se apresentar rapidamente, mas vem muito boa hora esse papo, né, Léo, porque tu está iniciando um empreendimento novo que a gente está muito curioso para saber como é que ele está se desenhando e como é que isso vai acontecer na prática. Então, passo a palavra para ti. Fica à vontade aí para enfim, conversar sobre isso, de vez em quando eu faço umas perguntas aqui para dar uma estimulada. Maravilha, Aurélio. Bom, vou começar me apresentando, então, agradecer quem tirou um tempo aí do horário livre para estar aqui nesse papo, né? Então, eu quero agradecer demais e também reforçar aquilo que o Aurélio, o Rubens e a Adriana falaram, né? Então, ao longo da conversa, às vezes alguma curiosidade, alguma coisa específica surge. Então, se vocês quiserem aproveitar e já mandar no chat, às vezes no meio do raciocínio a gente já consegue passar por algum ponto e depois a gente pode abrir para um papo mais estruturado, né? Mas então, para começar com uma apresentação, então eu sou o Leonardo Marques, eu sou psicólogo de formação, eu fiz a minha carreira toda na área de consultoria. Aliás, eu comecei no comércio, com vendas, enquanto fazia faculdade, e depois de me formar, eu passei a trabalhar diretamente com
com consultoria. E logo no início da largada para trabalhar com consultoria foi quando eu conheci o pensamento sistêmico, porque quando eu me formei, eu estava muito na cabeça de trabalhar com o social. Eu era muito inclinado para causas sociais, eu pensava na psicologia social, não da maneira que eu fui descobrindo que é o que acontece, né? Geralmente remediativa, de tratar problemas, né? Uma coisa assistencialista, com grupos vulneráveis, que eu acho muito bacana, super importante, mas não era onde eu me identificava. Eu sempre pensei em como estruturar organizações, movimentos e projetos sociais em prol de causas maiores, pensando em novas formas de organizar pessoas com objetivos em comum. E aí, quando eu conheci o pensamento sistêmico, foi numa formação de pensamento sistêmico com o Aurélio, na Unicamp. Isso foi em 2011, né, Aurélio? E nessa formação, eu me deparei com um amplo repertório, um amplo caminho de atuação com as organizações. E eu, até então, eu tinha uma visão muito preconceituosa de organizações. Eu não achava que era tudo sobre o lucro, era tudo sobre maximizar ganhos, era tudo sobre explorar ao máximo pessoas para acumular riqueza, né? Uma visão crítica sobre os negócios. E eu fui entendendo que haviam negócios, haviam formas de organizações que se organizavam de uma maneira diferente, desde a visão estrutural da organização até o olhar sobre os problemas. Isso fez com que eu mergulhasse nessa área. Junto com o Aurélio, acabamos de fazer alguns projetos bem bacanas, até de estruturação de plano diretor, fizemos algumas coisas bem bacanas com o pensamento sistêmico, e aos poucos a minha carreira foi saindo para o caminho das organizações. E quando eu conheci o pensamento sistêmico, eu conheci muito dentro da vertente do Peter Senge, que ele trabalha com as 5 disciplinas que ele fala, né? Que são a disciplina do domínio pessoal, a gente ser muito bom naquilo que a gente faz, a gente ter capacidade técnica para executar bem as nossas funções e fazer a nossa parte para que tudo saia bem. A gente precisa também de aprendizagem coletiva, a organização ela precisa entender como que as pessoas são capazes de trocar informação, conhecimento dentro de uma organização para poder lidar com os desafios, adaptar o que for preciso e inovar. Os modelos mentais, que foi uma das disciplinas que eu mais gostei logo que eu conheci, que é a nossa capacidade de reconhecer os nossos próprios vieses sobre o mundo e como que a gente consegue reconhecer os outros vieses e integrar visões para ver um todo maior, né? Porque nas organizações, muitas vezes, a gente fica muito preso a algumas visões da narrativa interna da organização e acreditando que tudo é daquela maneira como está escrito naquela parede e segue uma única linha. E, no final das contas, a gente vai percebendo, principalmente em organizações grandes, que cada departamento tem o seu modelo mental, cada departamento tem o seu objetivo maior, tem as suas premissas para tomar suas decisões, né? E aí tem as outras disciplinas, que o pensamento sistêmico acaba sendo a 5ª disciplina, né? Que é essa maneira de romper com o mecanicismo e ter uma visão mais integrada, olhar a organização não como uma máquina em que a gente troca peças para garantir o funcionamento, mas muito mais como um sistema vivo. E aí, quando eu fui entrando nesse universo da cultura organizacional, eu fui percebendo que, por mais que a cultura organizacional ela seja um tema que vem da antropologia, vem da sociologia, e naturalmente vai remeter à complexidade, e que o paradigma mecanicista não funciona muito bem ali, na prática não é assim que as organizações funcionam. A gente vê muita tentativa de fazer uma objetivação muito grande da cultura, trazer uma visão desejada e querer impor goela abaixo, né, que agora a organização é essa. Esses são nossos valores e vamos diagnosticar para entender o quanto que a gente está atingindo esses valores ou não. E quando a gente olha para os fenômenos, e isso foi aprendendo ao longo de muitos cases, depois de fazer vários guias de culturas para organizações, depois de aplicar vários assessments para avaliar valores e tantas outras coisas,
eu fui cada vez buscando métodos e retomando a essência do pensamento sistêmico. Entender que esse olhar muito quantitativo, essa tentativa de objetivar demais a complexidade das relações humanas, ela é, por si só, fracassada, né? É claro que todo gestor adoraria ter um dashboard super completo dizendo o que ele precisa mudar na cultura dele e qual válvula específica ele precisa mexer para que a cultura se torne mais aquilo que a alta liderança deseja para a organização. Mas no dia a dia, na prática, a teoria é outra, né? Então, a gente vê que cada pequeno grupo de pessoa cria a sua microcultura. Cada conjunto de interações acaba criando os seus próprios jargões, acaba criando a sua maneira de se alinhar, de trabalhar junto, e isso é cultura, né? Então, foi uma maneira que fui expandindo cada vez mais essa visão, foi quando eu fui percebendo que a gente precisa incorporar ainda mais outras metodologias que trabalham mais com um termo que eu descobri recentemente, com os dados quentes, né? Warm data, para quem quiser buscar teoria por aí, né? Que a gente tem os números, que são os dados frios, e a gente tem as narrativas das pessoas, que são esses dados quentes, que é justamente qual que é a percepção que cada um tem desse ambiente de trabalho, sobre seus líderes, sobre o mercado, né, a percepção que os próprios consumidores têm da organização. Tudo isso não é explicado exatamente por números. Claro, você pode ter pesquisas de NPS, de satisfação, que vão dar um cheiro do que aquela organização ela tá gerando, né, em termos de padrões culturais. Mas para a gente entender cultura, a gente precisa ouvir pessoas, a gente precisa entender as narrativas e o que acontece ali nas interações humanas. Então, só para iniciar o papo, né, aí até fazendo assim, só para fechar essa fala inicial e abrir para alguma pergunta para a gente aprofundar, a criação da Culture Labs, que essa é a minha nova iniciativa, né, inclusive eu vi que o Gustavo está aqui na live, o Gustavo é meu sócio, ele tem um background de 20 anos na área de comunicação e marketing, muitas trocas que depois eu fui tendo com ele ajudaram a consolidar essa visão que a gente está querendo, que a gente já está levando para o mercado sobre cultura, de trabalhar de uma maneira muito mais integral, não somente olhando o prospecto interno da organização, mas olhando de uma maneira ampla sobre qual que é o produto que aquela organização gera, né? Porque se a gente para pensar na origem do termo cultura ela vem de cultivo, ela vem e cultivo tem a ver com produção, né? Então a gente tem até a cultura do arroz, a cultura do feijão, a cultura, vários tipos de cultura que, na verdade, são conhecimentos aplicados que transformam aquilo em um serviço novo, em um produto novo, né? Então, a gente fala que na Culture Labs a gente gosta de olhar da experiência do colaborador até a experiência do cliente. Como é que a gente olha para todas as interfaces entre essas relações que vão de dentro para fora da organização. Então, queria ver aí com vocês, né, se tem algum ponto que a gente poderia aprofundar mais. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. O SenseMaker. Você está falando, Felipe, você está se referindo àquele site do SenseMaker que ajuda a fazer diagramas de loops de causalidade, junto com dinâmica de sistemas? É isso ou não? É outra coisa? Isso mesmo, né? E perguntas, na verdade, narrativas ali com o triângulo, né? As três lados ali de uma dimensão. Não sei se você tem algo a trazer, que me interessa bastante. Obrigado. Legal. Bom, o SenseMaker em si eu nunca aprofundei muito. Na verdade, eu usei muito os loops de causalidade, os mapas sistêmicos, como o Aurélio se refere muitas vezes, né? Que é essa representação de loops de causalidade, de arquétipos sistêmicos, né, entendendo como uma variável afeta a outra. Já utilizei muito em trabalho de cultura organizacional
para traduzir e exemplificar narrativas internas de uma organização, e a gente também já fez trabalhos de modelagem computacional, aí não usando o SenseMaker, mas usando o Stella, que é um outro software da mesma linhagem, o iThink, né, que faz um pouco essa análise de estoque e fluxo, que eu sei que o SenseMaker também atua nessa linha, né? Mas o SenseMaker em si eu nunca aprofundei. Nesse trabalho de cultura organizacional, eu acabei indo para várias outras metodologias, eu posso explorar um pouco elas, mas o SenseMaker em si nunca aprofundei. Tá ótimo, obrigado. Nada. Eu acho que podia entrar nesses pontos aí, Léo, assim, porque assim, eu sou da velha guarda, né? Eu estudei cultura organizacional, mas no fim da década de 90. Então, era uma época que se falava de outros autores e outras metodologias. Mas, assim, eu acho que está bastante atualizado com as metodologias mais modernas. Acho que podia entrar por aí, né, Léo? Como é que vocês estão trabalhando e com que metodologias? Legal. Bom, então, assim, até na Culture Labs a gente coloca lá de uma maneira explícita que são 4 principais metodologias que apoiam o trabalho que a gente faz. O pensamento sistêmico em si tem várias vertentes, né? A vertente que mais me aprofundei foi a vertente do Peter Senge, mas também teve outras vertentes, como tem um autor chamado Michael Jackson, que não é o cantor, apesar que o cantor também tinha uma visão sistêmica sobre música, mas não veio ao caso. Mas esse é um autor que ele fala muito sobre relações de poder dentro da organização. É bem interessante o estudo dele. Ele traz, do ponto de vista estrutural, como que as relações acabam acontecendo dentro de uma organização, né? Então, como que as dinâmicas de poder, e aqui não o poder necessariamente hierárquico, né? Porque a realidade não é o que o organograma nos conta. A gente tem relações de poder sobre indivíduos que têm uma certa influência na organização, pessoas que chegaram antes. Aqui é talvez uma linha que o Rubens e a Adriana também exploram, né, dentro das constelações, são essas relações de ordem dentro da organização, que também são relações de poder, que é um olhar interessante também de se ter. Alguns autores mais específicos de cultura organizacional, eu gosto bastante do pessoal do Kinevin, que é... Como que é o nome dele? O Kinevin... Eu me esqueci, eu vou escrever aqui o nome do autor, que se fala Kinefin, né? Cinefin, na verdade. Cinefin. Esqueci, me fugiu a cabeça. David Snowden. David Snowden, né? David Snowden. Snowden. Ele traz um estudo muito bacana sobre complexidade, que eu gosto bastante da maneira que ele traz essa visão de complexidade. Tem várias consultorias aí afora, tem a The Ready, tem o pessoal da Nobel, e eles têm algumas visões que eles falam assim do olhar sistêmico para a organização, não unicamente para variáveis e como elas se relacionam, mas todo o aspecto estrutural de uma organização. Então, por exemplo, como as decisões são tomadas dentro de uma organização, fala muito sobre a cultura. Quem entra, quem sai, né, quais são critérios de escolhas dentro, como que as rotinas elas são configuradas, o que se privilegia ali dentro da organização, né, o que é priorizado dentro da organização. Então, quando a gente fala de maneira sistêmica, a gente pensa em todas essas questões estruturais. Porque em cultura organizacional, quando eu comecei a trabalhar, falava-se muito que era muito sobre liderança. E sim, líderes influenciam a cultura. Um líder que chega com uma mentalidade diferente e consegue ter uma influência grande, ele é capaz de mover muita gente para diversas direções, né? Mas muitas vezes o que a gente vê é que por trás da influência de um líder existem vários sistemas que esse líder utiliza para imprimir a sua influência dentro da organização, né? Às vezes a sua maneira de controlar recursos e conhecimentos dentro da organização para centralizar nele o poder, né? Ou então a maneira como ele escolhe organizar suas reuniões para alinhar as pessoas, envolver elas e com isso distribuir ou concentrar poder em pessoas dentro da organização.
enfim, existem vários mecanismos e o olhar sistêmico, ele busca não olhar necessariamente para as pessoas. As pessoas, sim, são importantes, é importante entender as lideranças, mas para muito além das pessoas é entender quais são esses fatores organizacionais, estruturais, que acabam influenciando ainda mais a criação de uma cultura, né? Principalmente quando a gente está falando de larga escala, porque quando a gente está falando de um time pequeno, de 20 pessoas, 30 pessoas, as pessoas têm uma influência muito grande, as personalidades das pessoas, elas têm uma influência muito grande sobre a cultura que acontece ali. Mas se a gente começa a escalar para 100, 200 pessoas, claro, você vai ter lá a alta liderança, que quando são pessoas que têm uma influência muito grande nas suas falas, elas arrastam as pessoas a fazer as coisas de uma determinada maneira. E muitas vezes essa fala acaba ajudando a estruturar os sistemas internos da organização, os mecanismos de recompensa e tantas outras estruturas internas da organização, né? Então, o olhar sistêmico, ele é esse olhar sobre essas estruturas. Então, eu gosto de dizer, né, que eu busco focar o trabalho em desenvolver sistemas e não pessoas. Pessoas vêm e vão, uma pessoa ela pode, muitas vezes, entender muito bem o conceito, ampliar o seu repertório de conhecimentos, mas dentro do sistema organizacional, ela acaba, muitas vezes, entrando naquele padrão repetitivo e dificilmente sai daquilo, né? Então, oi, alguém ia falar? Eu, Adriana, aqui, estou te interrompendo um pouco, Léo, porque eu acho esse tema que você está pegando muito, muito importante. Eu estou falando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que chegaram aqui por conta das constelações, tá? Não tanto pelo pensamento sistêmico, que estão aqui nesse encontro junto com a gente. Mas essa é uma das diferenças básicas que a gente fala entre constelação familiar, por exemplo, e constelação organizacional. A constelação organizacional, a gente justamente vai olhar para essas estruturas dentro da organização. A organização é o nosso cliente. Estruturas subjetivas. São essas estruturas subjetivas que estão atuando dentro da organização. E é isso que você falou, não é que a gente não trabalhe com as pessoas, mas se a gente trabalhar só com as pessoas, sem trabalhar, sem mexer nas estruturas, esse trabalho, ele não costuma frutificar, porque as estruturas são mais fortes do que as pessoas, né? E às vezes elas acabam expulsando as pessoas que não se encaixam nelas, assim. Então, só queria fazer esse link, porque eu sei que tem gente que está aqui com esse outro background também, assim. E é isso que a gente traz, essa visão da estrutura organizacional, no geral. Desculpa te interromper, Léo, mas... Não, imagina, tem tudo a ver, é exatamente isso, né? Então, isso falando da primeira das metodologias que a gente combinou para dentro da nossa forma de atuação, né? A segunda metodologia que a gente traz é o Design Thinking, que foi uma metodologia que eu conheci pouco tempo depois de conhecer o pensamento sistêmico e que traz esse olhar profundo sobre as necessidades das pessoas que interagem em determinado ambiente, né? Então, ela parte de do estudo bem empático, de uma pesquisa, muitas vezes são entrevistas, observação local, para entender quais são as dores de quem convive naquele ambiente, né? Então, por que a gente não inova mais? Por que a gente não tem um time mais diverso? Por que algumas pessoas falam nas reuniões e outras não falam? Então, existem uma série de fatores que a gente, para a gente explorar, não adianta a gente rodar um assessment com um monte de perguntas de 0 a 10, que a gente não vai extrair essas respostas. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa observar, a gente precisa entender como que aquele ambiente está estruturado, o que aquele ambiente está estimulando, né? Então, desde um olhar sobre um estacionamento de uma organização, né? Quem que tem vaga coberta, quem que não tem vaga coberta, quem que trabalha em qual andar, quem que tem uma poltrona maior que a outra. Então, tem uma série de elementos que influenciam a cultura de uma organização. E o Design Thinking, ele traz esse olhar refinado para entender como que esses elementos do ambiente, eles acabam influenciando e quais são as dores que existem ali. E a partir do reconhecimento de quais são essas dores e quais são também esses pontos essas virtudes da organização mesmo, né? Quais são aquelas coisas que estão dando certo? Quais são aquelas coisas que que as pessoas repetem porque funciona, porque está dando certo, né? E aí é como que a gente redesenha ou novas estruturas ou como a gente otimiza aquilo que já está funcionando bem. Então, o Design Thinking, ele traz esse olhar bem artesanal,
de pegar toda a filosofia do design para entender a organização e criar estruturas sob medida para poder influenciar a cultura daquela organização, né? E aqui eu quero só trazer um parêntese, né? Que eu sou bastante crítico a essa visão da cultura desejada, que muitas vezes os RHs imprimem, fazem um assessment de valores, então você tem aqui 60 valores, vamos votar nos 10 mais votados e os 10 mais desejados, e a gente quer reforçar os 10 mais desejados, né? E eu acho isso uma coisa muito abstrata, e que tem pouco resultado prático, porque no final das contas, a cultura ela não é um elemento que, primeiro, se reduz a uma lista de 60 valores, e muito menos ela vai surgir a partir da definição daquilo que a gente deseja em termos de valores, né? Eles são importantes componentes em algum ponto, para trazer algum tipo de alinhamento, né? Mas a cultura ela é um fator emergente. A gente está agora criando uma cultura aqui entre nós, nessa nossa relação. Diálogos sistêmicos é um ritual, e um ritual ele influencia a nossa maneira de se comportar, de interagir. Isso aqui pode ser uma subcultura também, né? Então, esse olhar do design thinking, ele busca trazer essa visão de que a gente vai mexer nos componentes ao redor, né, para influenciar as interações entre as pessoas, para que isso possa ou não afetar a cultura daquela organização. Às vezes, determinados padrões culturais são muito consolidados e a gente não vai conseguir mexer, por maior que seja o esforço, né? Então, o design thinking, para mim, ele traz um dos caminhos mais assertivos de trazer essa influência. Você ia falar alguma coisa, Rubens? Não, quando eu ia falar, você falou sobre que a cultura emerge, ela não é imposta. Ela surge da interação das pessoas, né? Isso. Não é um ser que você instala dentro da organização, né? Exatamente, vamos criar uma cultura disso. Não. Eu gosto de ter uma visão compartilhada. Eu gosto até um elemento que eu esqueci de falar entre as 5 disciplinas do Senji, que é um dos meus conceitos favoritos, que é o conceito de visão compartilhada. Eu acho que a visão compartilhada ela é super importante, e ali eu vejo um valor de você ter uma definição de valores em algum momento, né? A gente entender um pouco sobre o que a gente quer construir nessa organização, como que a gente quer, que experiência que a gente quer promover para nossos colaboradores e para os nossos clientes, né? Então, ter essa visão compartilhada, ela é muito importante, mas a visão em si, ela não vai tornar aquilo realidade, ela vai ser o norte. A realidade cultural, ela vai se dar por meio das interações, dos rituais, dos sistemas, das práticas que vão sendo repetidas no dia a dia, né? E aqui a gente traz a nossa terceira metodologia do nosso caldo aqui, que é o hacking cultural, que é uma metodologia que eu venho me aprofundando bastante nos últimos 3 anos, que basicamente um grupo de hackers, eles decidiram trazer essa filosofia do hack para a cultura. Como fazer isso? Um ótimo exemplo de hacking cultural são os mecanismos de trânsito, né? O trânsito é cheio de hacks para afetar o comportamento das pessoas. A gente vê o quanto que, por exemplo, uma ciclofaixa afeta o comportamento dos motoristas numa determinada via. Uma iluminação, uma sinalização, uma via que está sinalizada, outra que não está, um redutor de velocidade, uma lombada, né? Esses são elementos que estão afetando o comportamento de milhares de pessoas a cada segundo, sem que ninguém pare para pensar, muitas vezes, né? Claro que existe punição, por um lado, né? Uma multa, então por isso eu não vou fazer, mas o hack, ele é essa ideia de você tentar encontrar uma brecha dentro da organização e intervir ali. Então, por exemplo, um exemplo de hack foi uma vez um projeto que eu atuei, em que as pessoas falavam muito sobre que os projetos internos eles eram construídos só por alta liderança, não havia muita participação e colaboração. Aí a gente criou um canvas, um framework ali, e um ritual de start de projeto em que as pessoas deveriam formar grupos multidisciplinares em cada projeto criado, para dar o start. Antes de
pensar no período, na parte mais operacional, elas tinham que convidar pessoas de outras áreas para definir juntos o escopo e o cronograma e trazer e refinar as ideias iniciais. Então, isso aqui para mim é quase como um hack, né? Você simplesmente criou uma regra interna e essa regra, ela de maneira forçada, ela começou a estimular a organização a ter mais colaboração ali, a convidar novas pessoas para trabalhar e botar suas ideias no papel, porque você tinha um instrumento físico que as pessoas iriam colocar as ideias, e a estrutura da reunião, ela não era simplesmente o líder lá pedindo para as pessoas e escolhendo para quem que ele vai passar a palavra, né? Você tinha um facilitador que mediava as conversas e ia consolidando as ideias ali, estruturando todo o processo. Então, esse aqui é um exemplo de um hack que pode ser aplicado para estimular a colaboração, né? Às vezes, um hack é você mudar a estrutura de uma sala de trabalho, para você ter um ambiente ou mais voltado para a eficiência, para a organização de dados de maneira objetiva, ou para mais colaborativo. Então, dentro dessa teoria do hacking cultural, existem um conjunto de estratagemas, que é um catálogo de um monte de intervenções, são centenas de estratagemas mapeados, que eles dão ao facilitador, ao consultor, ou até mesmo a um profissional interno de uma organização, um repertório bem grande de como mexer os pauzinhos sem ter que convencer todo mundo, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, a gente quer estimular mais aquilo, mas, putz, você pensar a quantidade de gente que você tem que convencer para mudar aquilo, é muito grande, né? Mas você fala assim, não, então vamos mudar uma regra, vamos colocar uma regra interna. Então, às vezes, com um mecanismo novo, um novo ritual, um novo sistema, você consegue, aos poucos, influenciar uma nova forma de interação que, idealmente, pode gerar até fazer a cultura da organização ter mais aquele padrão um dia, né? Enfim, tem o hacking cultural. E o último dos nossos elementos, aí um elemento que até o Gustavo tá aí, pode falar melhor, que é o branding cultural, que é como a gente criar um pouco dessa identidade da organização e comunicar de dentro para fora um pouco sobre a essência da organização, aquilo que ela faz, né? É um branding mais natural, né? Não é a marca falando uma coisa interna vivendo outra, mas como que a gente identifica esses padrões internos para melhorar nossa comunicação externa e conseguir ter mais, atrair o ambiente de stakeholders, clientes, para entender melhor o que a organização faz, né? Porque muitas vezes a organização, ela comunica muito mal tudo aquilo que acontece dentro dela, né? Então, é o nosso quarto ingrediente aqui, que eu diria que é o branding cultural. Posso falar rapidinho? Pode falar, Gustavo. Sem atrapalhar muito, boa noite para todo mundo. Olha, a gente tem realmente uma preocupação muito grande, que é o seguinte: existe o que a gente chama de comunicação, que todo mundo pensa, propaganda, publicidade, né? E quando a gente fala marketing, pô, nem minha mãe sabe o que eu faço. Você faz anúncio, né? Não é mãe, marketing não é anúncio. Então, quando a gente fala realmente em branding cultural, assim, como é que a gente comunica o que é a cultura de marca e a cultura organizacional para dois tipos de públicos, o interno e o externo? São formas bem diferentes de fazer uma coisa. Nem toda comunicação para o público interno é obrigatoriamente endomarketing, e nem toda comunicação para o público externo é necessariamente propaganda. Então tem muitas formas de fazer uma comunicação institucional que acaba abraçando melhor todas as ideias do pensamento sistêmico, do hacking cultural, do design thinking, como metodologias dentro de uma empresa que ajudam realmente a formar toda a cultura organizacional e a cultura de marca, da onde, assim, eu acredito que a cultura de marca define muitas coisas, né? Como é que a organização vai se comportar? Depende, o que a marca deseja, né? Quais os objetivos dela, qual que é o objetivo do plano de negócio, o objetivo do plano de marketing. Aí é uma coisa realmente estrutural mesmo. Só que, fazer isso funcionar com as pessoas depende de convencer todo mundo que aquilo é legal. Depende de saber se todo mundo concorda com aquilo. E de se todo mundo acha que aquilo é legal, se concorda com aquilo, e se está todo mundo disposto a fazer aquilo.
Então, tem que ser uma comunicação de duas vias também. Tem que ser uma coisa muito interativa e tem que trazer, especialmente o público interno para dentro, geralmente por meio de pesquisas muito próximas, né? Mas também o público externo muitas vezes envolve pesquisa para entender o que se entende como a marca, o serviço, o produto, como é que o público externo enxerga toda essa cultura, como é que ela está transbordando para fora, porque, como já foi dito algumas vezes hoje aqui, cultura você não cria, é um negócio que acontece, né? A gente tenta no máximo dar uma balizada para não escorrer muito para o lado errado e dar uma ajudada aqui para ela ficar mais próxima do que a gente deseja, mas dentro do que a comunicação e o branding permite, a gente faz o melhor esforço possível, torcendo para que tudo dê certo. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Ô, Léo, se me permite fazer uma condução, até porque a gente também não tem tempo infinito e gostaria de ter, né? Mas não é o caso. Quer falar de alguns casos? Podemos Ainda que falar. já tenha mencionado, né? Mas falar de alguns casos, o que tu puder falar, obviamente, né? Podemos falar sim. Até tem um caso. Especialmente né, quando pensa dobradinha, né? Como é que o Sistêmico ajudou no trabalho de cultura, né? Tem um caso bem legal que foi feito com um trabalho lá com o Porto Itapoá, que é um dos 10 maiores portos do Brasil, que fica na cidade de Itapoá. Para quem não conhece, fica no extremo norte de Santa Catarina. Foi eleito ano passado o porto mais inovador do Brasil. Assim, eles têm um trabalho bem bacana de inovação lá dentro. E nesse porto, inicialmente, eu estava trabalhando em outra empresa de consultoria. Inicialmente, eles queriam um diagnóstico para entender um pouco sobre a identidade cultural deles, né? Eles queriam entender um pouco, porque é um porto novo, acho que ele surgiu no final da década de 90. E, Léo, só uma pequena piada, né? Assim, a gente não acredita em diagnóstico, mas se nos pagarem, a gente faz, né? Não, a demanda que eles trouxeram. Eu não uso a palavra diagnóstico, né? Às vezes, se eu vejo, às vezes eu repito a palavra diagnóstico, às vezes tem clientes que falam, não, eu quero um diagnóstico, e às vezes a gente usa a palavra diagnóstico só para um report, né? Para ter uma conexão linguística com o cliente, né? Mas quando a gente entra no trabalho de fato, a palavra diagnóstico, sim, eu brigo com o Gustavo por isso, porque realmente as pessoas conhecem muitas vezes como diagnóstico, querem um diagnóstico cultural, né? Mas a palavra diagnóstico, para mim, ela é, em essência, cartesiana. Né? Você não faz um diagnóstico de uma cultura, você não vai chegar numa causa raiz linear, nem num produto extremamente objetivo do que é aquela cultura, né? A cultura é um fenômeno muito amplo, como a gente falou aqui. Então, eu gosto de falar de investigação cultural, mapeamento organizacional, uso outras linguagens, né? Mas para ciências humanas. E esse porto, ele queria entender um pouco a sua identidade cultural. Na época, a gente aplicou algumas ferramentas, dessas ferramentas comuns usadas para fazer diagnóstico cultural. O Okai é uma das ferramentas que eu gosto bastante, que posso até colocar aqui no chat, para quem tiver curiosidade, que basicamente ele busca entender 4 padrões culturais dominantes, né? Na verdade, esses 4 padrões, esse é um estudo bem grande de 2 professores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que eles entenderam que 4 padrões eles são bastante predominantes na maioria das organizações: o padrão da hierarquia, de mercado, o padrão de clã e aquilo que eles chamam de adocracia, que é a inovação. Que todas as organizações possuem esses padrões, alguns mais distribuídos para um foco mais interno ou externo, mais focado para estabilidade ou para adaptação, né? Então, a gente entende um pouco esses padrões e, na época, a gente criou uma visão compartilhada da cultura que o Porto queria para eles, né? Onde que estavam esses gaps que eles entendiam, e no caso deles, eles queriam reduzir um pouco um aspecto de clã, que é um aspecto mais paternalista, que tinham muito dentro da cultura deles, né? No caso, eles imagina assim, que esse porto, ele é o maior empregador da cidade, responsável por quase 40% dos empregos da cidade, são pessoas que trabalham no porto, né? E aí você tem, fora as atividades periféricas, né, que acabam se relacionando. Então,
famílias, você tem 3 gerações, às vezes, trabalhando dentro do porto. Ou você tem o avô, você tem o pai, tem o filho. Então, muita gente veio de fora da cidade, que era uma cidade pouco habitada, e eles entendiam que lá dentro do porto havia uma cultura muito forte de clã, um paternalismo, muitas vezes, para promover pessoas, para levar pessoas diferentes posições, para promover, muitas vezes para convidar para algumas conversas. Era muito comum ter conversas informais que acabam sendo usadas para tomar grandes decisões fora do ambiente de trabalho, aquele famoso encontro dos amigos dos chefes na pizzaria, no restaurante caro, em que outros no mesmo nível hierárquico não eram convidados, decisões eram tomadas ali. Então, a gente avaliou vários fenômenos que aconteciam ali, e eles entendiam que não queriam reduzir esse padrão cultural, e eles queriam incentivar mais uma cultura de adocracia, que é uma cultura de criação, é uma cultura que tem um foco no empreendedorismo, tem uma maior abertura ao erro, uma margem para você desafiar ideias, né? Só que num ambiente que você tem muito protecionismo, muito paternalismo, como é que você cria mecanismos para estimular mais uma coisa que muitas vezes acaba jogando contra, né? Porque, por exemplo, se você está numa posição, você entende que o jogo que funciona ali é você ficar de bem com todo mundo, ser político e agradar o chefe, você desafiar ele numa reunião pode não te levar a uma promoção de empregos. Então, o resultado é que a gente tinha, muitas vezes, as pessoas quietas em reuniões improdutivas, que ninguém falava nada, né? Então, o trabalho que a gente fez no começo foi assim, mapeamos esses padrões e eles entenderam que eles queriam mudar isso. E aí a gente foi por uma via de entender quais eram os rituais e os artefatos culturais, que é um termo que é outro termo para se referir a sistemas organizacionais, que acabam reforçando aquela cultura, seja os aspectos que a gente quer e os aspectos que a gente não quer, né? E aí a gente fez uma análise desses ritos e artefatos organizacionais, e quando a gente começou a mexer nesse vespeiro, a diretora de RH na época falou assim, não, a gente quer, o buraco é muito mais embaixo, a gente quer entender, a gente precisa botar os líderes na sala para conversar sobre essas dinâmicas dessas nossas interações para entender o que está acontecendo. Inclusive, nessa etapa do projeto, eu chamei o Aurélio para fazer um trabalho junto com a gente. A gente juntou esse pessoal numa sala, colocamos lá uma folha enorme e começamos a desenhar mapa sistêmico sobre essas variáveis que a gente mapeou nessas pesquisas e observações, né? A gente começou a colocar ali uma visão, como é que essas coisas estavam se retroalimentando dentro da organização, né? Então, o que o medo de errar, o que o paternalismo, o que esses outros padrões de comportamento acabavam reforçando aquela cultura de clã, de paternalismo que eles queriam reduzir. E quais eram os pontos que a gente poderia intervir dentro dessa rede, esse emaranhado de coisas, para estimular essa cultura que o Porto queria estimular mais, né? Então, foi um trabalho que foram várias sessões de 8 horas ali com o pessoal, todo mundo na sala, rabiscando parede, depois isso foi refinado no software, né? O computador ficou bonitinho, limpo, para todo mundo olhar para aquilo, entender arquétipos dentro desse padrão, né? E com isso eles terem não só maior compreensão e visão do todo, né? Em visão do qual que é onde que eu estou nesse emaranhado de coisas, né? O que eu ajudo a contribuir para essa bagunça toda que se forma ou para aquelas coisas boas que acontecem, né? E aí a gente, como resultado desse trabalho, a gente definiu premissas básicas para criar novos artefatos e rituais organizacionais dentro desse porto, né? Então, toda a campanha de comunicação que foi feita, todos alguns ritos internos, como o formato de algumas reuniões, também que foram repensadas considerando essas premissas. Então, tudo isso veio do uso de algumas ferramentas sistêmicas também no processo. Deixa eu dar um testemunho, Léo. Claro. E quando a gente estava fazendo o mapa sistêmico com alta liderança, né? Assim, houve um determinado momento assim, muito especial que a ficha caiu, né? Ou seja, inúmeras fichas caíram,
de autocrítica da própria postura da alta liderança, né? Então, eles fizeram autocrítica sobre querendo uma cultura de um outro tipo, mas reforçando padrões paternalistas, né? O cara se deu conta, poxa, eu nem me dava conta que essa minha atitude, ela acaba reforçando o paternalismo. Aí a gente colocou isso no mapa, né? E depois o mapa foi apresentar para a gerência média, o pessoal da gerência média disse assim, foram eles que fizeram esse mapa, né? Esses caras se surpreendem, né? Da capacidade porque muitas vezes tem aquela coisa assim nas organizações. A gerência média não acredita que a gerência de alto nível vai mudar, né? Mas eles tomaram assim uma surpresa, né? Assim, puxa, que legal essa autocrítica a partir que está aí mostrado no mapa sistêmico, né? Isso. Não, até um caso bem icônico, assim, né? Que a diretora de RH estava nessa conversa e tinham 4 business partners, né? Que eram as 4 pessoas abaixo dela da área de pessoas, né? Eles não chamam de RH lá, eles chamam de gente e cultura. E ela se referia o tempo todo à diretora como a chefa, oi chefa, oi chefa. Então a gente ficou diversas reuniões falando sobre paternalismo e elas falando o tempo todo, oi chefinha, oi chefa, oi chefinha, oi chefa. Estava tão impregnado, né? E eu acho muito curioso que nesses trabalhos de cultura, geralmente, a área de pessoas, ela se coloca como a parte que parece que sabe de tudo, que não está dentro do sistema e que são os outros que precisam saber e mudar. E aí eu acho que foi um fator interessante que elas se viram parte do sistema, elas mesmas perceberam como elas acabam ajudando a reforçar aqueles padrões que elas mesmas querem combater, simplesmente chamando a diretora de chefinha, chefa, né? Então, acho que esse é um exemplo bem ilustrativo. Ô, Léo, puxa, a gente queria ter muito mais tempo para falar de uma série de outras coisas, né? Só rapidinho, Felipe. A chefa gostava, dava para ver assim que ela estava bem confortável sendo chamada de chefa, tá? Então, vamos para finalmente, Léo, para a gente abrir para umas questões aí do pessoal. Pode falar. Não, quer fazer um fecho? Não, vamos abrir para a pergunta. Beleza. Então, deixa eu abrir então aqui. Então vamos fazer uma metáfora tem o Rubão e depois a Cris. Tá, legal, né? Eu não vi que era a Cris. Eu tenho uma metáfora que eu uso sobre cultura organizacional, que é a seguinte: cultura organizacional é uma bola de neve descendo uma montanha. Ela sempre vai ser uma bola de neve, mas a cada giro ela ganha uma complexidade a mais. E uma hora ela se estabaca lá embaixo, bate numa árvore e se transforma, e cria outras bolas, né? Faz sentido isso para você? Faz. Não, bem bacana essa metáfora, né? Porque ela traz alguns elementos, né? Eu acho que o elemento do caos, né? Porque você não tem um controle sobre, né? É uma coisa que a bola de neve ela vai agregando elementos, tudo que passa pelo caminho vai agregando e soltando, né? Às vezes é uma pessoa nova que entra no departamento que chega lá que chega com muita personalidade e muda como as coisas funcionam lá dentro, né? E às vezes você tem um choque grande, bate numa parede e de repente saem coisas de lá, há um clash, às vezes até a própria cultura da cidade, né, da local ou do país, por exemplo, a emergência desse brinquedo aqui, né, o que isso aqui afetou nossas culturas, né, nossa maneira de se comportar, de interagir. Então, um elemento novo que surge pode virar várias outras bolas de neve e por aí vai, né, somos muitas bolas de neve. Mas, Cris, pode falar, Cris, fica à vontade. Oi, Cris. Eu acho que ela falou que não tinha perguntas. Fica à vontade, pô. Comenta aí. Teu microfone está no mudo. Leonardo, prazer. Eu adorei a aula, maravilhosa. Quero fazer mais aula. Maravilha. Estava que nem estudante de primeira turma aqui, só escrevendo tudo que tu estava falando. Parabéns pela experiência. Eu não tenho perguntas. Eu preciso estudar aí até um monte de coisa.
Legal, obrigado, Cris. Obrigada. Estamos aqui, isso aqui não é uma aula, mas virou, né? Cultura Organizacional 101, né? Virou uma aula. Isso aqui é cultura organizacional século XXI. É outra coisa. É isso aí. Maravilha, querido. Randolfo. Oi, tudo bem? Boa noite para vocês. Grande, Então é o Randolfo. seguinte, o Leonardo e o Aurélio são os meus professores também, já lá atrás, mas é assim, ó, hoje nós vivemos uma situação onde que a nossa biologia, ela evolui naturalmente, de forma lenta, né? É a natureza, a nossa biologia. Mas as tecnologias e as mudanças culturais e de comportamento exigidas, elas são exponenciais. Isso está criando tudo o que vocês sabem por aí. Como é que o pensamento sistêmico, as empresas podem adotar, né, o pensamento sistêmico para melhorar a qualidade de vida, engajar as pessoas nesse sentido aí e tentar, né, melhorar ou pelo menos diminuir esse gap que existe? Bom, acho que é uma pergunta bem ampla, assim, né? Vamos Ô, tentar Randolfo, fatiar ela, né? tá com tempo aí? Mas acho que a resposta mais breve que eu consigo te dar, Randolfo, é que o pensamento sistêmico ele tem inúmeras ferramentas muito poderosas, desde ajudar a entender melhor a complexidade do mundo, né? Porque você tentar, quem já tentou fazer o exercício, a gente usa muito IA para tudo, né? Eu citei o celular, mas a gente está esse ano a loucura que mexeu na cultura geral do mundo foram as IAs, né? Como que elas entraram no nosso dia a dia, influenciando a nossa maneira até de autoconhecimento e terapia, né? Que é um dos fatores mais usados, né? E só que os próprios instrumentos de linguagem, muitas vezes, eles nos dão respostas muito objetivas, muito textuais, e que é difícil, às vezes, a gente compreender uma complexidade maior de fatores, simplesmente por mais precisa que seja uma resposta de uma IA, ela é insuficiente para entender certos fenômenos, né? Então, eu vejo que o pensamento sistêmico, ele traz um arcabouço de métodos, seja maneiras visuais de você compreender mais a inter-relação entre os elementos, seja maneiras, outra forma de raciocinar sobre, intervir sobre questões, porque tem uma coisa que aqui no Kineve, lá do David Snowden, ele traz, que eu acho muito bacana, ele coloca 4 quadrantes, né? A básica do Kineve, essa visão de que você tem os problemas simples e os problemas complicados, que eles podem ser resolvidos muito de uma maneira analítica, com uma boa pergunta, um bom prompt, você conseguiria pelo menos chegar no passo a passo de como resolver. Por exemplo, eu quero eu quero fazer uma receita de um prato especial. Às vezes é super complicado um prato sofisticado para impressionar alguém, mas com o método cartesiano você consegue, tanto esses elementos dessa maneira preparados, você vai conseguir resolver aquilo. Ou pilotar um avião, que você tem, um problema complicado, mas que uma ferramenta analítica ela dá conta de resolver. Agora, quando a gente fala de um problema complexo, por exemplo, motivação, como é que você resolve uma questão de motivação dentro de uma empresa, né? Você pode, vamos fazer uma festa, vamos fazer um happy hour. Beleza, naqueles momentos pode... Botar mais grana. Aumentar o salário de todo mundo, né? Tem uma série de fatores que pode gerar um pico de felicidade, né, de motivação, mas aquilo lá não vai se sustentar. Quando o pensamento sistêmico ele ajuda a atuar em fenômenos complexos, ele ajuda a entender, a partir da leitura que os indivíduos e que fazem parte daquele sistema, eles têm sobre aquela organização, sobre o que motiva elas, sobre o que está afetando elas. Então, acho que a visão sistêmica, ela é muito boa para trabalhar com a complexidade e para questões caóticas, né, que é o 4º quadrante do Kineve, né? Que no caos, não adianta você planejar muito e não adianta você pegar ferramentas muito precisas. Você precisa intervir
identificar padrões, e no momento que você começa a identificar padrões, aí você tenta reduzir a complexidade aos poucos, até que aquilo se torne um problema mais complicado e gerenciável com métodos mais analíticos, né? Mas, de maneira geral, acho que a resposta mais simples que eu consigo te dar, Rodolfo, é que para navegar na complexidade, não adianta vir com métodos analíticos, a gente precisa de outros instrumentos. Não, a ideia não era criar aqui uma tese de doutorado para explicar isso aí, mas, na verdade, assim, eu penso que, primeiro, como já falamos, tem que trabalhar a liderança, né? E a liderança, às vezes, são funções. A liderança não é um cargo, né? A liderança é uma ação, é um processo, né? E as lideranças, geralmente, nas empresas, mesmo a parte de RH, eles ainda não entendem essa complexidade que você acaba de explicar, quer dizer, principalmente num dia, aliás, numa era onde que nós estamos assim, tudo é tecnologia, tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que ter mais performance, né? Ninguém contrata mais gente, já tem que ser doutor, várias línguas, né? Para conseguir um cargo. Então, eu acho que as lideranças, realmente, vocês têm que trabalhar isso ali, bastante a liderança. Saber o que é a liderança para engajar as pessoas, porque são as pessoas que fazem a coisa acontecer, não é verdade? Sim, com certeza, desenvolver repertório de conhecimentos são coisas chaves, porque, no final das contas, a IA não vai tocar sozinha esse troço, né? A gente precisa de pessoas que tenham conhecimento em algumas habilidades. O pensamento sistêmico, dentro da visão do Senge, é uma das disciplinas de conhecimento, né? Então, você tem um repertório para saber usar ferramentas para atuar na complexidade, elas são essenciais. Se são essenciais para todo mundo, idealmente seriam úteis e todo mundo se beneficiaria disso, né? Mas, pelo menos as pessoas que vão dentro da organização, desenhar os sistemas organizacionais, elas precisam ter um pouco desse repertório, porque senão você está caindo na falácia da eficiência, né? Então, tudo que é problema, você vai falar, não, a gente tem que ser mais eficiente naquilo, a gente tem que manejar melhor esse recurso, a gente tem que manejar melhor pessoas, e achar que só fazendo isso a gente vai resolver todos os problemas da organização, temos que ter pessoas melhores, etc., né? Sendo que, às vezes, até tem um artigo muito bacana que eu recomendo vocês lerem, que até hoje é meu artigo favorito de cultura organizacional, que é A Tirania da Falta de Estrutura, que é um artigo muito bacana, se alguém puder escrever no chat ali, A Tirania da Falta de Estrutura, que é um case de um movimento social da década de 90, que nasceu com essa premissa de ser anarquista, né? Fala assim, não, a gente tem uma causa nobre, a gente tem umas lideranças muito boas aqui, e a gente não quer essa coisa de imitar o corporativismo, a gente vai simplesmente fazer de um jeito novo. Só que o que acontece quando você não cria estruturas? As estruturas são criadas, quer a gente queira, quer a gente não queira. Existem estruturas informais de poder que se formam, existem ritos informais que acabam acontecendo para resolver situações, ou a gente cria estruturas de uma maneira intencional para reforçar a cultura que a gente quer desenvolver, porque uma hora o chefe não vai estar ali, o líder não vai estar ali, né? E aí você vai ter relações entre os indivíduos que não vão estar sobre o controle, entre aspas, daquela liderança que na frente dela ele consegue segurar. Mas como é que você cria estruturas organizacionais, processos, fluxos, para que a cultura ela aconteça e ela seja reforçada mesmo na ausência das lideranças, né? Então, a habilidade sistêmica ela é fundamental para consolidar isso, né? Ao meu ver. Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Pessoal, levantem a mão aí. Acho que a gente pode combinar de 9h15 terminar, certo? Tem mais uma pergunta, a gente deixa mais uma pergunta para quem quiser aí. A minha pergunta é mais, inclusive, para introduzir também no papo a questão das constelações. Tá? Existem questões que normalmente acontecem com grandes e médias empresas, que são os M&A, né? Mergem, aquisições, fusões. E esse tipo de troço frequentemente gera pepino cultural, né?
Eu queria ouvir a opinião do Léo e do Rubão e da Adri, porque como é que, por exemplo, a constelação organizacional pode trabalhar essas questões de fusão e aquisição e esses pepinos culturais, coisa que a gente já fez junto, né, Rubão? Lá naquela empresa de Piracicaba, né? Mas eu queria ver a opinião de você sobre isso, né? Sobre fusões e aquisições dos pepinos culturais que fizeram. Você vai daí ou quer que eu comente daqui? Não, comenta aí que a gente entra aqui depois. Deixa eu comentar um caso bem breve que eu tenho de fusão e aquisição, que eu acho que é bem ilustrativo até para talvez dar um gancho aí para o Rubens e a Adriana aprofundar. Tem um trabalho que eu fiz em 2022, que quando o Quinto Andar comprou a Casa Mineira. Não sei se vocês conhecem a Casa Mineira, é uma grande imobiliária que nasceu em Belo Horizonte, que era especialista em vendas. É uma imobiliária, imagina uma imobiliária de 600 corretores, né? Uma imobiliária gigante que era um fenômeno de vendas em BH e chamou o olho do Quinto Andar e o Quinto Andar decidiu comprar. E nesse processo de fusão, eu trabalhei nesse processo e a gente deu o nome desse projeto de Molho Secreto. Porque o que acontecia ali? Você tinha, de um lado, o Quinto Andar, que nasceu como a crítica ao status quo das imobiliárias, né? A crítica ao corretor malandro, toda aquela malandragem, tudo aquilo que rola no meio de maneira geral, né? Então eles querem assim, como o nosso produto vai ser data-driven, né? Tudo focado em dados, transparência, automatização, a gente quer passar uma sensação de transparência e praticidade para quem está querendo alugar uma casa, né? E simplificar processos, né? Sem ter que ficar na mão de corretor malandro. De repente, eles compraram a Casa Mineira e se deram conta que a galera é muito boa, mas o que faz ele ser boa é o lado relacional deles, que também tem esse DNA no corretor malandro. E como é que você faz essa coisa funcionar? Né? Como é que você faz com que o pessoal ia para o meio da rua comemorar atingimento de metas com uma lona debaixo de chuva cantando o hino da Casa Mineira? A galera da Faria Lima, que trabalhava na Casa Mineira, ficava chocada com essas coisas, né? Uhum. E aí eles foram entendendo essas nuances entre esses dois tipos de cultura, entendendo quais são os padrões que existem em comum. Por que de certa maneira, como que uma coisa pode ajudar a outra e criar algo coerente, né? Não foi um trabalho fácil, porque a gente ajudou a retratar, o meu trabalho foi ajudar a retratar o melhor de cada um dos mundos e o pior de cada um dos mundos, para, a partir disso, a gente identificar quais são nossos pontos de sinergia e quais são nossas divergências. E, a partir disso, a gente criou 3 rituais que todos os times passaram a trabalhar juntos, né? Que era uma maneira de começar, vamos criar um lugar em que a gente vai fazer uma coisa, criar uma frequência comum aqui, né? Vamos dizer. Foi super interessante, assim, o processo, mas dentro dos instrumentos que eu trabalho, foi mais ou menos aí que eu cheguei. Aí eu passo para vocês contar, talvez, o aspecto mais profundo da coisa. Só complementando o que você está falando, é que, assim, é um choque não só de cultura, mas de dois tipos de ética, né? Uma ética de dados e de um compliance, vamos dizer, algorítmico, e outra ética, a ética do vendedor, que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com essa... Ele está muito mais ligado a essa palavra que você usou, da malandragem, do jeito de se levar uma conversa com alguém que está interessado no imóvel. É um choque de tipos de ética, né? A biologia e a tecnologia. Sim. E do olhar da constelação, né, tem várias coisas que a gente pode trazer. Assim, o que eu acho fantástico assim, das constelações é que é uma ferramenta muito poderosa para trazer as coisas que são inconscientes, né? Porque tem vários aspectos dessa fusão que a gente lida com eles são conscientes, a gente sabe, ele pensa diferente do que... A gente sabe algumas coisas, mas tem outras coisas que elas são subliminares e são inconscientes, e justamente a constelação traz essas coisas à tona, e quando isso é trazido à tona, a gente pode conversar sobre isso, pode tomar consciência e tomar uma ação propositiva em cima disso. Mas no olhar ainda das constelações tem um outro choque ainda que está ocorrendo, né? Que é um choque de ordem, né? Porque o Quinto Andar, que é mais novo no mercado, que surgiu agora, está comprando uma empresa que é mais antiga e mais... Então,
quem é maior nessa história? Quem é que tem preponderância, né, nessa decisão, nessa junção, né? É um case muito interessante. Uhum. E a outra coisa que eu acho que a constelação ajuda muito quando a gente faz assim, é porque ela é uma ferramenta também fantástica de visão compartilhada de tudo. Né? Quando as pessoas assistem esse tipo de ritual, esse tipo de representação física mesmo da questão, eu acho que isso é muitas vezes muito mais poderoso do que 10 reuniões de alinhamento, assim, porque a gente na fala não dá, não consegue dar vazão para tudo, né? A nossa fala ela é linear, ela precisa de uma palavra depois da outra, então toma muito tempo para se falar de uma situação complexa. A gente tem outras ferramentas como o mapeamento sistêmico, por exemplo, que você numa olhada só você entende muito a complexidade. E a constelação, eu acho que é uma outra ferramenta que traz isso, assim, você fazer um alinhamento, né? Alinhamento, essa palavra eu não gosto muito, mas colocar todo mundo na mesma página, todo mundo saber do que a gente está falando. Uhum. O Rubão, quer falar daquela empresa lá de Piracicaba? Então, você está falando, eu estou tentando... Não, lembrar eu lembro, estou tentando puxar onde você quer que eu comente. Não, assim, porque o que aconteceu foi o seguinte, nós descobrimos coisas importantes que estavam engronhadas, por assim dizer, no merge, né? Na fusão, sim. E não estava claro que era por causa do problema da fusão, né? Que estava afetando o desempenho da organização. Sim, por causa da diferença de cultura entre o que era e o que a empresa que comprou começou a imprimir, criou uma disfunção cognitiva entre... Sim. Né? Até abrindo um pouquinho o caso, né, Rubão? Bem rapidinho. Assim, era uma empresa de papéis especiais, que era do grupo Votorantim e foi vendida por um grupo japonês, o grupo OJI, né? O que acontece é o seguinte, que durante a constelação nós descobrimos que os colaboradores dessa empresa se sentiam órfãos. Sim. Porque eles perderam o grande pai. Sim. Que era o grupo Votorantim, que tem uma cultura muitíssimo paternalista. Muito, né? Paternalista, e aí isso criou uma sensação de perda, né? E os japoneses tinham um tipo de gestão totalmente invertida, totalmente antipaternalista, né? Sim, e focada nos objetivos sem o controle especificamente, isso vai ao encontro que o Mel está falando sobre as estruturas, né? Porque isso influenciou o sistema, por exemplo, o sistema de distribuição de bônus e o sistema de mensuração. Porque o grupo Votorantim tinha o costume assim, fica controlando mês a mês os indicadores, tá? E fica dizendo assim, olha, você tem que atender, você tem que fica né, cobrando todo mês, tem que cumprir, paizão, né? Só que chega no fim do ano, o pessoal não cumpriu a meta e ganhava o bônus, né? Quando os japoneses entraram, dizem, não, opa, o negócio é totalmente ao contrário, nós não vamos cobrar você. Mas no fim do ano, se você não atingir a meta, não tem bônus. Porra, mudou. E só para mostrar um aspecto que mudou, uma série de outros aspectos que mudaram, e as pessoas se sentiam órfãos, né? Se sentiam com saudade do grande pai. Exatamente, que gera essa insegurança de não ter alguém que está ali olhando por ela, né? Tomando conta daquele ambiente que já está criado, né? Que a cultura já está posta ali, né? E isso não estava claro, né? A constelação que deixou isso claro, né? E isso afetava muito o desempenho daquela empresa. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta para o Léo aí? Eu só queria falar uma última coisa, se o Léo me deixar aqui. Ô, Léo, você tá... Eu sou convidado, eu não tenho nada que deixar. Não, mas é porque vocês falaram de diagnóstico, e eu tive essa sensação que vocês trouxeram, que diagnóstico é uma palavra proibida, viu, o Gustavo colocando aí, né? E aí, o que aconteceu? Eu também me incomodava muito com essa ideia de diagnóstico, porque diagnóstico é aquela coisa assim, que me levava a médico, né, que ele faz uma chapa do pulmão, olha, você tem uma pneumonia aqui, eu vou te dar um antibiótico. Quer dizer, o diagnóstico é uma coisa que alguém sabe,
né? Alguém sabe o que precisa ser feito e vai dar um remédio para curar, né? Essa sensação que eu tinha, eu acho que é um pouco dessa sensação que vocês têm. E aí eu fui buscar na raiz da palavra o que significa diagnóstico, né? Diagnóstico é assim, dia é através, e gnose é conhecimento, né? É conhecimento através de quem está dando aquela informação. Então, me recuperou o diagnóstico, entendeu? O diagnóstico saiu desse lugar da medicina alopata para uma coisa mais ampla, entendeu? Que a gnose através de quem está sendo observado, de quem está sendo trabalhado, é o conhecimento dele que a gente vai usar para ele mesmo, entendeu? Uma coisa que é circular e, ao mesmo tempo, muito mais ampla do que só essa coisa da receita de bolo que a gente precisa deixar com a pessoa para ela se curar, né? Uhum. Então, aproveitando o gancho, né? Léo, palavras finais e a gente passa para finalmente da Adriana. Não, só Léo também, se você quiser, né? Esse vídeo vai ficar gravado, se você quiser, sei lá, deixar seu contato, falar seu site, alguma coisa, se as pessoas quiserem te encontrar também, faz isso. Depois eu deixo também nos comentários, na descrição do vídeo, se você quiser, eu deixo depois também. Só me falar. Ah, bacana, pessoal. Bom, na verdade, só quero agradecer a quem esteve aqui até esse horário, 9h20 da noite. Bastante engajamento é necessário para segurar o pessoal até esse horário, né? Então, eu quero agradecer, espero que o papo tenha sido proveitoso, espero que eu tenha trazido algumas provocações legais, né? Eu acho que mais do que trazer ideias, eu acho que o que me fascina no aprendizado é quando alguma coisa nos provoca internamente a pensar de uma maneira que a gente não via antes, né? Então, é isso que eu busco quando eu vou numa live. Espero que eu tenha deixado alguma coisa assim para vocês. E o Gustavo, marqueteiro, já deixou aí o contato do nosso site no chat. Para quem quiser um contato direto com a gente, pode entrar em contato na rede social, ali pelo LinkedIn, ou então é só digitar Leonardo Marques, ou meu e-mail, leonardo.marques@culturelabs.com.br. Vou ficar bem feliz de bater um papo, continuar essa conversa, enfim. Ô, Gustavo, palavra marqueteiro não é proibida também? Que nem motoqueiro. Dri, o jabá final aí, por favor. Bom, gente, também queria agradecer todo mundo por estar aqui, né? Quem quiser saber mais sobre visão sistêmica aplicada a organizações, então a gente vai manter esses diálogos sistêmicos, eu vou avisar vocês durante toda a semana, né? E também, quem quiser saber mais sobre o curso que nós damos, sobre constelação organizacional e consultoria sistêmica, eu vou deixar também nos comentários depois o nosso site, mas para vocês saberem, é hipertema.com.br. Lá tem uma seção de cursos e vocês podem ver a nossa programação, podem entender um pouco melhor e entrar em contato também com a gente. Todos os contatos estão lá no site, eu deixo depois também embaixo aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tá bom? Acho que é isso, gente. Joia, gente. Muito obrigado para todo mundo aí. Um obrigado especial para o Léo. E não deixem de aparecer nos próximos diálogos sistêmicos. Alguma terça ou quinta-feira, sempre nós vamos estar por aqui. É verdade. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até Valeu, mais. Léo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, grande Gustavo.